Nas últimas 6 corridas foram 6 vitórias da Red Bull, 5 vitórias do Max Verstappen, mas quando a gente vai corrida a corrida, a história é um pouquinho diferente e eu vou falar sobre isso nesse Ju Responde do GP do Canadá. Vocês perguntaram também sobre as opções que a Ferrari tinha de estratégia no final da corrida com o Sainz, sobre a melhora da Mercedes, se é real, se não é real, o que deu com a Alpine durante a corrida e também muita gente querendo saber mais detalhes desse novo capítulo da novela, um capítulo com direito a barraco da novela do Porpoising, Bouncing e tudo que aconteceu neste final de semana aqui no Canadá. Bom, bem-vindos ao Ju Responde. Para quem está olhando isso pela primeira vez e vendo de onde vêm essas perguntas vêm de uma caixinha que eu coloco no meu Instagram, uma F1 Live, logo depois da corrida no domingo. Então quem está assistindo pelo YouTube ou pelo UOL está convidado aí a participar do próximo Ju Responde. E a pergunta que mais se repetiu foi sobre Ferrari e Red Bull. O ritmo da Ferrari estava mesmo mais próximo da Red Bull nesse final de semana? Bom, a gente tem que pensar que o ritmo da Ferrari não esteve longe do ritmo da Red Bull nas últimas corridas, né? Tudo bem, Miami eles perderam fair and square, né? O ritmo estava realmente pior em Miami, mas depois, o GP de Barcelona, o Leclerc, ele abandonou liderando a corrida e poderia muito bem ter vencido aquela corrida, até seria com certa tranquilidade uma vitória. Mônaco era para ser uma dobradinha, eu expliquei no Ju Responde de Mônaco, teve uma estratégia não otimizada, mas também um problema de trânsito com o Sainz na saída do box dele, da parada dele. Depois, no Azerbaijão, Leclerc estava liderando, seria uma briga boa no final, não dá para saber porque ele abandonou logo no começo da corrida, não dava para saber como seria o rendimento da Ferrari com os pneus duros lá no Azerbaijão, mas também seria uma briga apertada e foi uma briga apertada novamente no GP do Canadá. Foi uma prova que teve muito a ver, tudo que aconteceu teve muito a ver com o graining, que a Red Bull teve no começo da corrida com o pneu médio e que a Ferrari não teve. Por conta disso, logo no primeiro safety car virtual, o Verstappen pediu para parar e aí eles ficaram em fases diferentes, né, na corrida, né? Às vezes o Verstappen que tinha o pneu novo, depois era o Sainz que tinha o pneu novo que estava na frente. Então quem estava na frente geralmente tinha o pneu mais velho, quem estava atrás com o pneu mais novo, e a gente não sabia muito bem como ia terminar a corrida. Segundo a Red Bull, todos os modelos deles apontam para, se a gente não tivesse aquela última intervenção com o safety car de verdade, né, que foi naquele momento em que o Sainz fez a última parada dele, a situação da corrida era o Sainz na frente com o pneu mais usado, o Verstappen tirando a diferença, e a Red Bull diz que naquele cenário, sem aquele último safety car, todos os modelos deles de simulação apontam que o Verstappen chegaria e passaria fácil. O cenário se inverteu com um safety car, ele saiu a 16 voltas do final, né, causado pelo Yuki Tsunoda, e era o Sainz que tinha o pneu um pouco mais novo atacando o Verstappen e ele não conseguiu passar. O Sainz ele tinha um problema, a velocidade de reta dele não era tão grande porque ele tinha optado por um acerto com uma asa com mais pressão aerodinâmica, pensando na classificação na chuva. Então ele tinha esse problema de velocidade de reta em relação à Red Bull. Ele tentou fazer um ataque bem tático, usando a bateria, a energia elétrica do motor em momentos diferentes, dependendo da volta, para tentar pegar o Max despercebido, mas ele não conseguiu e o Max Verstappen fez uma ótima corrida também, se defendendo muito bem dessa jogada tática do Sainz. Foi uma briga de alta qualidade que a gente viu no final do Grande Prêmio. É lógico que a gente fica se fosse o Leclerc lá, porque o Leclerc geralmente tem um ritmo de corrida melhor do que o Sainz, mas isso aí não adianta, né? O que a gente viu foi outra briga apertada e nos detalhes, os detalhes ficaram a favor da Red Bull e do Max Verstappen mais uma vez. Um desses detalhes é a questão do pneu escolhido pela Ferrari na última parada, né? Muita gente perguntando, a Ferrari deveria ter colocado o pneu médio no último pit stop do Sainz? Por que era difícil essa opção, né? Olhando de fora, é só 16 voltas, coloca um pneu médio, coloca um pneu macio.
Pneu macio ninguém usou, né? O pneu macio muito delicado para corrida, e o pneu médio ele tinha um problema de graining, né? Como eu falei na primeira resposta. A Ferrari não teve tanto esse problema de graining, mas ele acontece quando você sai do box já com um ritmo muito forte. E aí você aquece a parte interna do pneu de um jeito muito rápido, e se a temperatura do asfalto não está muito alta, você tem uma diferença que acaba causando uma granulação do pneu. Então não era uma decisão tão fácil assim para a Ferrari colocar os pneus médios no final. Eles poderiam sofrer com graining, então na dúvida eles colocaram um pneu com o qual eles estavam mais confortáveis. Muita gente querendo saber também da Mercedes. A Mercedes realmente está melhor, ou a diferença de configuração entre chuva e pista seca, né, que alguns carros privilegiaram o sábado, outros o domingo, acaba mascarando o ritmo? Uma boa pergunta. Eles vieram com um carro. Bom, na sexta-feira tentaram experimentos, colocaram uma segunda haste lá para controlar o movimento do assoalho, e depois eu vou falar sobre a polêmica dessa segunda haste. Tentaram coisas bastante diferentes, não deu nada certo, e aí depois eles pegaram todas as informações, convergiram em acertos mais parecidos na parte mecânica, e na parte aerodinâmica eles dividiram as opções, com o carro do George Russell escolhendo mais um carro que seria melhor para a classificação na chuva, e o carro do Lewis Hamilton mais configurado para a corrida no seco, configurado mais para a pista seca, que eles sabiam que seria a corrida. Até por isso, acredito eu, que o George Russell tem arriscado tanto colocando o pneu slick ali no final, porque ele sabia que a grande chance dele ali estaria na classificação, na chuva, porque o carro dele, com a asa maior, com mais downforce, estava mais bem acertado para esse tipo de condição. Mas bom, chega lá a corrida e o George conseguiu, mesmo com essa asa maior, ele teve um pouco de sorte ali que estava com o vento no retão, o vento estava bastante forte, o vento do domingo, vindo da traseira do carro, e acabava ajudando esses carros que estavam com menos asa. E ele conseguiu se livrar bem rápido do Ocon, que esse era o grande problema, né, da corrida dele, se livrar do Ocon, um carro muito rápido de reta. E aí ele conseguiu fazer o ritmo dele, que foi o ritmo da Mercedes, o ritmo normal da Mercedes de terceira força, que também já tinha sido esse ritmo normal em Baku. Então não tem uma grande diferença em termos da posição da Mercedes, né? Teve uma diferença da sexta para o domingo, mas isso por conta dos experimentos que eles estavam fazendo. O que teve diferença visivelmente na Mercedes é que o carro não estava pulando tanto. Tem uma série de fatores aí, e no Canadá a velocidade máxima não é tão alta quanto em Baku, então não chega a ter todo aquele movimento de qualquer maneira, mas eles também subiram um pouco o carro, amaciaram um pouco a suspensão, e eles reconheceram que o caminho que eles foram em Baku era muito duro, e não era contraproducente até para a velocidade de reta do carro, todo aquele movimento na reta. E em relação ao final da corrida, né, que a gente não viu o que a gente geralmente vê, a Mercedes perdendo mais ou menos 1 segundo por volta, a gente não viu isso porque lá na frente estava tendo uma briga e os dois pilotos da Mercedes não, né? O que eu estou mais curiosa para ver, na verdade, é o comportamento da Mercedes voltando para uma pista normal, como a pista da próxima etapa em Silverstone. Em Silverstone a gente deve ver uma Mercedes mais parecida com o que a gente viu em Barcelona, claro que com tudo que eles aprenderam em relação ao carro nessas 3 etapas, corrida de rua, meio semi-permanente, essas 2 corridas, Baku, Canadá, é circuito de rua, mas não é ao mesmo tempo. Mas de qualquer maneira, voltando às curvas rápidas, vamos ver como a Mercedes se comporta. Tem no pano de fundo a questão da discussão do porpoising e como eles vão controlar isso, mas isso eu falo mais adiante no vídeo. O que aconteceu com o carro do Pérez? O Pérez foi uma quebra de câmbio. A Red Bull explicou que o câmbio dele estava no final da vida útil, então acaba não sendo uma grande surpresa ou causa uma grande preocupação. Também pode ter a ver com a batida dele no sábado, embora a batida tenha sido de frente, né? Geralmente o câmbio pega mais quando bate de lado, de traseira, mas eles iam estudar se uma coisa tinha a ver com a outra.
Só aproveitando para explicar que a regra do câmbio nesse ano mudou na Fórmula 1, né? Antes eles tinham que fazer 6 corridas seguidas com a mesma caixa de câmbio, agora funciona igual a unidade de potência. Então você tem uma alocação de 4, na verdade é um pouco mais complicado do que isso, porque dividiram o câmbio em 2 partes, mas enfim, são 4 câmbios por temporada e eles podem começar com um e depois usar o segundo e voltar para o primeiro, da mesma maneira como eles podem fazer com as unidades de potência. Falando sobre a Alpine, né? A Alpine já tem um carro melhor do que a McLaren, né? A Alpine colocou os 2 pilotos no top 10, mesmo com tudo dando um pouco errado no caso do Alonso, e a McLaren, uma corrida muito ruim, os 2 pilotos fora do top 10, fora dos pontos. Só explicando um pouco o que aconteceu com a corrida do Alonso, largando em segundo, havia muita expectativa que ele, com a velocidade de reta dele, pudesse até incomodar o Max no começo, né, se ele conseguisse sair na frente, e nada disso aconteceu. Ele não teve essa velocidade de reta porque o carro estava com problema no motor. Eles suspeitam que tenha sido um vazamento de ar no motor da Alpine, então ele não tinha toda a potência por toda a corrida e a estratégia dele acabou sendo a pior possível, porque era para ele ter entrado no segundo safety car virtual, o mesmo em que o Carlos Sainz entrou, mas ele foi chamado 1 segundo depois de que ele já tinha passado na linha, que ele tinha que se comprometer naquela linha para entrar no box. Ele já tinha passado, um pouco parecido com o que aconteceu com o Pérez em Baku, e aí ele acabou parando sem o safety car virtual, né? Isso faz com que você gaste mais tempo na parada, então isso acabou atrapalhando a corrida do Alonso. Falando sobre Alpine versus McLaren, o que a Alpine fez nas últimas 2 corridas foi uma atualização bastante focada em você ganhar downforce sem ganhar muito arrasto. Então foram atualizações do sidepod dele, que eles mudaram bastante o desenho do sidepod. Depois eles, em Baku ainda, colocaram uma asa bastante pequenininha, asa traseira bastante pequenininha, e complementaram agora no Canadá com um beam wing, uma saída ali do difusor e beam wing com um formato diferente. Inclusive eu tentei tirar foto no grid dessa novidade da Alpine, mas os mecânicos estavam lá tentando esconder a todo custo. Eu vi inclusive o Adrian Newey dando uma olhadinha ali no carro da Alpine no grid. É interessante esse caminho de evolução da Alpine, principalmente para esse tipo de pista em que você não precisa de alto downforce, então quando você não tem muitas curvas de alta velocidade. Por isso que eu estou curiosa para saber como vai ser essa relação de forças Alpine versus McLaren na próxima corrida, a corrida de Silverstone, que aí muda completamente a configuração do carro, volta um pouco a configuração de Barcelona, e ali a McLaren estava andando bem. Então aconteceram as 2 coisas, né? A Alpine cresceu e a McLaren não se dá muito bem nesse tipo de pista de Baku e de Montreal, e deve se recuperar na próxima corrida em Silverstone. E o que rolou com o Tsunoda foi erro dele mesmo, foi. Mal dava para ouvir a voz dele nas entrevistas depois da corrida, de tão chateado que ele estava. Ele disse que ele forçou demais na saída dos boxes, acabou travando o pneu, o carro saiu de frente e ele acabou batendo. Outra pergunta sobre o que a gente teve de concreto após a fiscalização da FIA sobre o porpoising. Bom, de concreto é que a gente teve uma bela briga nos bastidores, né? Então, na quinta-feira, a FIA solta uma diretiva técnica do nada, falando o seguinte: a gente vai agora controlar, na sexta-feira a gente controla por uma métrica X, que não está definida, o movimento dos carros. A gente vai definir qual é o movimento que vai estar demais. Os carros que tiverem com movimento demais vai ter que aumentar, subir o carro em 10 milímetros, o que já tira a performance do carro. Bom, claro que teve opinião para tudo quanto é lado, né? Você tem, por um lado, um cara como o Gasly que fala: não, a FIA tinha que fazer alguma coisa porque a gente está sendo colocado numa posição de ou você andar rápido e com dor, ou você anda devagar e sem dor, e é uma posição muito sensível para nós pilotos. A gente não pode ser colocado
nessa posição, e aí apoiando a diretriz da FIA. Né? Porque o que a FIA fez foi falar que era uma questão de segurança, e então não precisa ir para votação. Quando a FIA decide que é uma questão de segurança, aí não tem choro das equipes. Acontece que eles deixaram essa porta aberta com essa métrica que eles não sabem medir, e eles pediram ajuda para as equipes medir. Aí, quando saiu essa parte da diretiva técnica, ficou claro que não ia ser já para o Canadá, porque as equipes jamais iam conseguir chegar no consenso. Porque aí você tem piloto como o Lando Norris falando, não, peraí, ninguém vai sair punido aqui porque outra equipe não consegue fazer o carro funcionar direito. Eles sabem muito bem o que eles precisam fazer para fazer o carro funcionar direito. Os outros não podem sofrer por causa de uns. Vai saber essa métrica aí, fala que a McLaren precisa subir o carro e a gente nem está sofrendo tanto com isso. Aí você tem o Leclerc, né? Bastante interessado nisso, porque a Ferrari é um carro que pula bastante. O Leclerc fala, não, meu carro pula, mas para mim tá tudo bem, pode continuar pulando desse jeito, eu não tô reclamando. É claro que ele fica pensando do lado dele, se eu tiver que levantar o meu carro vai perder performance, eu tô aqui na briga pelo campeonato, eu não quero saber de perder performance. Então é muito difícil saber quem tá... Você percebe quem está defendendo o seu, mas é muito difícil você ter um consenso dentro do paddock em relação a isso. E o que acabou rolando no sábado, na reunião que sempre acontece entre os chefes de equipe, foi uma discussão que primeiro, quem me contou sobre isso falou, olha, eu até fiquei um pouco me sentindo mal de estar naquela sala e estar ouvindo aquelas coisas. Começou o Toto contra todos, depois ficou o Toto contra o Horner, depois entrou o Binotto também na briga, o Toto reclamando muito do que os outros falaram, que ele estava pedindo para os pilotos dele reclamarem mais, porque é a Mercedes que está sofrendo mais com isso, para forçar uma mudança de regra por questão de segurança. Enfim, muita discussão. Essa discussão vai continuar nessa semana, tem mais uma reunião entre chefes de equipe, mais barraco aí pela frente, e eles vão tentar definir qual é essa métrica e como isso vai ser colocado em prática. A FIA decidiu que vai colocar a mão, mas basicamente não sabe como vai colocar a mão nessa briga do Porpoising. Isso para esse ano, para o ano que vem, eles estudam outras soluções, porque também não é muito bonito para a Fórmula 1 ficar vendo esses carros pularem tanto. Bom, esse foi o Ju Responde do GP do Canadá, espero que vocês tenham gostado. Eu volto daqui 2 semanas para falar sobre o GP da Inglaterra. Da Inglaterra não, da Grã-Bretanha. Eu convido todo mundo para participar do próximo Ju Responde e qualquer feedback, comentário e tal, eu leio todos, pode mandar. Até mais!